Miga, sabe aquele filme romântico de adolescente que a gente gosta de acompanhar? Que traz toda aquela descoberta na escola, bullying, descoberta sobre a sexualidade e um grande amor? E esse filme é um achadinho que eu encontrei na Netflix, Querido David. Ele que é uma produção da Indonésia, então imagina, né? A gente já sai um pouco daquela coisa dos Estados Unidos americanos para trazer a realidade da Indonésia e a gente poder acompanhar. Na trama, a gente é apresentado a Laras, uma menina que ama escrever, super inteligente, é a aluna exemplar do colégio. Só que ela tem uma bolsa de estudos, então ali a gente já sabe que ela vai sofrer alguns bullying, né? Porque ela tem que ser a representante de classe ideal, ajudar a diretora com alguns casos e as meninas tiram sarro mesmo da cara dela. E por trás de tudo isso, ela tem uma mente brilhante. Ela possui um grande segredo. O que ela faz? Ela tem um blog escondido que só ela tem acesso e ela escreve histórias eróticas bem sensuais, como se ela mesma fosse a protagonista. Claro que ela não põe o nome dela, ela cria vários personagens, só que o grande amor da vida dela é o David, que é um menino que tá sempre com ela na igreja. Ele é super quietinho, é um jogador de futebol, até então ninguém nem dava muita atenção para ele. Mas ele sempre foi o amor da vida dela, então ela trata ele como um grande protagonista. E aí vocês já imaginam o que vai acontecer, né? A Laras tinha todo o acesso a esse conto. Só que o que acontece? Ela tem um encontro um dia mais cedo na escola com o David que aguça a imaginação sensual que ela tem. Então, no meio da aula, ela liga lá o computador e começa a escrever uma história. E aí ela comete um grande erro, que ela desloga, né, dá o sinal, ela desloga do site, mas dá erro na internet, então o site fica lá logado. Alguém entra na sala e faz o que? Vaza todas essas histórias. Só que ninguém sabia, né, quem era a grande escritora por trás de tudo isso. Sabia que era do David porque ela deixou uma foto dele, uma montagem dele na página principal. Então todo mundo associa a ele e todo mundo fica meio em choque assim com as histórias. E aí adolescente, né? O que vocês imaginam? Aquela grande zoação e encheção de saco do coitado do David. E ele tava ali, gente, quietinho, sem fazer nada. De repente ele vê todas as meninas em cima dele, porque todo mundo começa a prestar atenção diferente no David. Então ele se desconcentra no jogo, porque as meninas ficam lá gritando atrás dele, até que ele pega um conto. E ele percebe ali que foi esse encontro que eles tiveram um dia mais cedo e ele descobre assim que foi a Laras que escreveu tudo aquilo. E no meio de tudo isso existe a Dila. Ela que é aquela garota que você vê que tá sem amigo nenhum na escola porque todo mundo considera ela muito vulgar. E a gente descobre que ela e a Laras eram muito amigas antes e não sabe muito bem por que elas romperam essa amizade. Quando o David descobre que foi a Laras que escreveu tudo isso, ele chega para ela e fala, mas se você gostava de mim, por que você não me contou? E ela fala, não, imagina, eu não gostava de você e tal, foi só uma criação aqui de histórias da minha mente. E aí ele fala, bom, eu não conto nada para ninguém se você conseguir me ajudar a conquistar a Dila. E aí que envolve toda essa história, até porque a Dila leva a culpa de ter escrito e vazado todas essas histórias. Então a trama é isso, aquela comédia leve e romântica pra gente acompanhar e entender se essa amizade vai sobreviver, quem que vai ficar afinal com o David e a gente quer acompanhar até o final. Ela conquista a gente pela simpatia, fofura e músicas muito bem escolhidas que dão o clima certo para cada momento. Ela traz ali uma lembrança de Para Todos os Garotos que Amei, lembra? Tinha um enredo semelhante quando a personagem da Lana tem as suas cartas românticas vazadas. Mas com uma visão aí diferente, um pouco mais sensual, como vimos da personagem Laras. O filme traz como protagonista a Shenina Cinnamon, o David interpretado pelo Emir Mahira e a Caitlin North-Lewis que interpreta a Dila. E o que eu achei muito legal dessa produção foi a conexão da Laras com a sua mãe. A mãe dela que você vê ali no começo do filme, sempre religiosa e prezando pelos estudos da filha, ela super apoia a filha quando toda essa história vaza. Então eu achei bem legal essa troca. O filme, vou dizer pra vocês, tem quase 2 horas, então ele pode se tornar um pouco chatinho ali no meio, mas vale a pena acompanhar. Ele tá disponível na Netflix, então corre lá pra assistir e depois me conta o que vocês acharam.